muita gente que tem pensamento de investir em franquia e pensa assim, eu vou ser investidor, não vou ser operador. Isso existe? O que vocês podem falar para esse tipo de pessoa que está imaginando investir em uma franquia e pensa que vai ser investidor? É investidor, é operador? Isso existe, não existe? Olha, são duas figuras diferentes, né? Então, obviamente que a gente tem alguns investidores que conseguem entrar na nossa franquia, mas eles se propõem a colocar operadores. A ótica, assim como todo comércio, ela precisa de um operador. Então, ela precisa ter uma compra assertiva, obviamente com o apoio da franqueadora, mas ela precisa ter um mix de produto assertivo, ela precisa ter um bom time, o time precisa estar motivado. Então, o que a gente entende? Que você pode ser um investidor desde que você se proponha a contratar um bom operador, né? Então, um bom gerente, um bom operador. Então, Legal. é possível sim. E eu acho que, além disso, o combinado não é caro. Então, se o franqueado ele tiver uma ideia clara daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele se propôs, a gente consegue auxiliar ele a montar a operação para aquele objetivo que ele tem. Então, a gente tem caso de sucesso dos dois jeitos dentro da rede. A gente tem franqueado que quis fazer transição de carreira, que saiu da indústria, saiu como é que fala? Às vezes, numa posição de executivo de empresa, e hoje é nosso franqueado e o cara tá muito feliz, né? E a gente tem aquele franqueado que é puramente investidor, que ele falou assim, não, eu quero fazer um investimento em tal cidade, o que eu preciso fazer? Aí a franqueadora identificou, não, olha, você precisa de colaboradores com um determinado perfil, você precisa ter alguém que cuide do seu contas a pagar, esses são os drivers que você tem que cuidar, a gente ajuda a modelar. Funciona também, a gente tem casos de sucesso dos dois jeitos. E é possível das duas formas também. Com certeza. É possível das duas formas. E o dado aqui, pessoal, da Organização Mundial da Saúde, então é 1/3 da população que é míope hoje no mundo todo, e a tendência é que seja 50% da população até 2050. Já está aí, né, Rafa? Exatamente. Daqui 20 anos, esse crescimento. Então, é muito mercado para crescer. Um mercado que cresce vai crescer 10% por 10% ano. ao ano nos próximos 5 anos. Que tem tudo para entrar dentro de um processo só de rede, né? Que hoje já existem fornecedores que não homologam mais se eu vou montar uma ótica do Fábio, né? Então já não tenho isso. Então, tem shoppings que não aceitam mais, óticas que não são redes de franquia. Não, nosso mix está completo, né? Exato. Quer dizer, a rede ela tem essa força. Então tem tudo para quem, se quiser ser franqueado quioscos, é a oportunidade mesmo, né? E um dado bem interessante quando a gente foi modelar essa expansão para lojas físicas é a questão do tamanho de mercado, né? A gente falou bastante aqui sobre dados e crescimento de 10%, investimento da população, mas quando você modela um negócio, você tem que olhar qual que é o prazo de vida que ele vai ter, certo? E isso foi algo que a gente veio do online, né? A gente trouxe muita tecnologia para dentro do nosso negócio, só que o que acontece no online? A dificuldade de você comprar óculos de grau na internet é muito grande. Né? Existe uma barreira a essa compra. E isso são dados. Se a gente colocar os mercados que você tem a maior aderência de compra online de óculos, aí eu estou falando do segmento óptico inteiro, você está falando de 15% dos mercados asiáticos. Japão, Coreia, pessoal que consome muito em internet, naqueles mercados que são muito mais desenvolvidos, a parte do comércio eletrônico, a ótica ela só atingiu 15%. Nos Estados Unidos, que é um mercado bastante consolidado, a venda de ótica online é 8%. Metade. E você está falando de 8% de um segmento que a gente falou, que vai chegar ao tamanho do segmento praticamente ao tamanho do segmento de cosméticos. Você está falando para 270 bi de dólares em 2030 nos Estados Unidos. Você está falando de um mercado gigantesco. E a penetração do online dentro desse mercado ela é muito pequena, certo? A gente fez o caminho contrário, a gente nasceu no online e veio. Então, quando você fala de um modelo de negócio, você tem que pensar nesse modelo de negócio a longo prazo. Né? O investidor que está ali pensando em pegar o capital dele, pensando em mudar de carreira, ou pensando em fazer um investimento para quando ele for se aposentar, que às vezes é mais breve, às vezes é mais longe, ou está buscando um negócio para algum familiar, ele tem que ver o tamanho. A gente vê muito modismo em franchise. Né? A gente vê paleta mexicana, depois frozen iogurte, depois por questão de você modelar um negócio, encaixotar e vender, né? Às vezes o franchise acaba sendo isso. Mas quando a gente fala de ótica, a gente enxerga um negócio para, no mínimo, 20 anos. Né? O mercado, como ele é, o mercado de varejo de ótica no Brasil, a gente não enxerga grandes alterações nele
para os próximos 20 anos, né? Então ele deve se manter nos formatos que ele é. A experiência de compra de óculos de grau, ela é física, ele faz uma jornada, ele passa na consulta, depois ele vai procurar, é uma jornada de compra, essa experiência passa por loja e nós nos colocamos aí, certo? Uma questão que o pessoal pergunta muito para a gente é, mas e o online, né? E onde fica o online aí no meio? Bom, como nós somos nativos digitais, a gente nasceu de um e-commerce e a gente veio para uma rede de lojas físicas, o online, ele veio para dentro da rede, né? Então, os franqueados perguntam, mas e aí? E o pessoal que compra no site, né? Bom, o pessoal que compra no site é atendido pela rede de franquias. Então, se o Fábio está com uma loja lá em Guaratinguetá, ou ele está com uma loja lá em Bálsamo, a pessoa que comprar em Ribeirão, que ainda não tem loja, mas deve inaugurar em breve, vai ser atendida pela sua loja, certo? Que é o mais próximo. Exatamente. A gente trouxe esse modelo de omnichannel, né? Que, de novo, no varejo é muito difícil você inovar. Se fala muito em experiência de consumidor, se falou muito em omnichannel, mas foi um desafio muito grande, mas a gente trouxe esse modelo de omnichannel para o nosso negócio. Então, a gente está falando de um segmento que ele cresce 2 dígitos pelos próximos anos, ele tem no mínimo 20 anos de modelo de negócio perdurável como ele está, e se o online avançar, a gente está preparado para ele e a gente trouxe a melhor opção aí para os nossos investidores.